Olá pessoal, sou a Bárbara, sou cientista da computação, faço parte da equipe Visão Lógica. Hoje nós vamos aprender um pouco mais sobre detalhamento da precificação. É um assunto um pouco mais teórico, mas nós vamos ver diversos exemplos, além de exemplos práticos que vão permitir você aplicar esses conceitos no seu escritório também, utilizando o precificador de honorários. Vamos lá! Detalhamento da precificação. Primeiramente, a gente tem aqui um conceito que vem diretamente do dicionário mesmo. O que é precificação? Precificação é a ação de precificar, de determinar o valor ou o preço de. É a atribuição de valor a um produto ou serviço. É a avaliação, precificação de ações. Essa frase eu acho que resume muito bem do que se trata, que é a atribuição de valor a um produto ou serviço. Eu gosto de usar sempre essa mesma definição. Quando se trata de precificação, eu costumo lembrar bastante também de uma coisa que ainda se faz hoje em dia, na verdade, em mercados pequenos. Por exemplo, em mercados de bairro e etc. O que acontece? A pessoa tem lá a maquininha de precificar, ela coloca um valor e ela precifica o produto dela. E aí o produto está pronto para venda. Na indústria, a precificação é feita através de um cálculo da matéria-prima. Então, ou seja, vamos supor que você tenha, sei lá, uma fábrica que produz guarda-roupas. Para sua fábrica produzir o guarda-roupa, ela vai precisar dos pedaços de madeira, vai precisar dos parafusos, do revestimento e etc. E aí, na hora de vender esse produto, o cálculo ele vai ser feito com base naquilo, porque tudo aquilo obviamente tem um custo, além da mão de obra. Mas o custo da matéria-prima é o que vai definir o preço de venda do seu móvel, do seu item. Mas quando se trata de serviços, o cálculo ele é feito inteiramente com base nas horas de trabalho, que é o que se vende. Então é aquela velha historinha, né? Tempo é dinheiro quando se trata de serviços. Você vai vender o seu tempo. Eu tenho aqui um exemplo para vocês. É um exemplo, claro, um exemplo bem longe da realidade, mas é só para a gente entender aqui um conceito muito importante quando se trata de precificação de serviços. É o que a gente costuma chamar de custo administrativo ou custo interno. O que acontece? Quando se vende horas ou algum outro produto, você tem que calcular o custo administrativo em cima daquilo. Eu vou explicar para vocês agora como fazer esse cálculo, como esse cálculo é feito dentro do precificador e por que esse cálculo é tão importante na hora de precificar as horas. Então vamos lá. Suponha aqui que você tenha um mercado. O seu mercado tem um custo mensal de R$ 1.500. Obviamente, isso é apenas uma simulação, é apenas um exemplo. Mas suponha que o seu mercado custa R$ 1.500 por mês, com aluguel, com funcionário e etc. E aí, para você vender esses R$ 1.500, para você conseguir manter o seu mercado aberto, você vai ter que vender os itens. No caso aqui, a gente tem frutas. Temos 20 maçãs e 40 laranjas para vender. Então, qual que é o primeiro passo aqui para a gente precificar essas frutas? Nós vamos ratear esses R$ 1.500 entre as 60 frutas que nós temos para vender. Então, dividindo aqui esses 1.500 por 60, nós temos R$ 25 por fruta. Então, aqui é a informação inicial que a gente tem. Nós temos que vender nossas frutas no mínimo por R$ 25 para manter os custos da loja, para manter os custos do mercadinho ali. Se a gente não vender cada fruta a R$ 25 pelo menos nesse momento, o nosso mercado vai ficar no prejuízo. A gente vai ter que tirar dinheiro do bolso para poder pagar as contas, pagar a energia e etc. Mas aí lembrando, além, é claro, desses R$ 25 que a gente tem rateados aqui, nós também teremos o quê? O custo de cada uma das frutas. Então, por exemplo, aqui o caso da maçã. A maçã ela custa R$ 3. Então, nós compramos essa maçã por R$ 3 e aí temos aqui os R$ 25 do custo da loja. Então, nós iremos calcular aqui o preço de venda mínimo da nossa maçã.
Então, R$25 mais R$3, aí a gente vai ter R$28. É o mínimo, é o valor mínimo que nós precisamos vender essa maçã para não ter um prejuízo aqui com a nossa loja. Então, multiplicando aqui esses R$28 pelas 20 maçãs, nós temos R$560, que é o que nós vamos precisar obter com a venda de maçãs. E aí a mesma coisa aqui no exemplo da laranja. A laranja custa R$5, nós temos 40 laranjas, então nós vamos precisar vender a nossa laranja a R$30. Então repare aqui, fazendo um cálculo por cima, nós vamos precisar aqui arrecadar R$1.200 mais R$560 para a nossa loja não ter prejuízo. Então, esse é o mínimo que eu vou precisar arrecadar, R$1.760. Porém, nem sempre nós conseguimos vender todos os itens. Então, por exemplo, aqui no caso de um mercado, vamos supor que, sei lá, 5 maçãs estragaram, ou 5 laranjas estragaram e mais 5 foram roubadas. De repente acontecem esses imprevistos, e aí nós acabamos aqui com prejuízo. Veja só, deixando de vender 5 maçãs, eu vou ter um prejuízo de R$140. E deixando de vender 10 laranjas, eu terei um prejuízo de R$300. Então, somando aqui, a gente tem R$440 que a gente vai deixar de lucrar. Ou seja, já estávamos tratando do mínimo possível. Então, subtraindo esses R$440 aqui, nós temos R$440 de prejuízo direto. Que é, para recuperar esses R$400, nós precisaríamos tirar do nosso próprio bolso, para manter ali o mercadinho aberto. Mas é aí que entra o custo administrativo. Veja só, eu tenho R$440 de prejuízo e me restam 45 frutas. O que eu vou fazer? Eu vou embutir o preço das frutas que eu tive que foram perdidas nas 45 frutas que me restam. Então eu vou dividir aqui o nosso prejuízo de 440 entre as 45 frutas e nós temos aqui um preço unitário de R$ 9,78. Então o que eu vou fazer? Eu vou acrescer R$ 9,78 no preço de venda das minhas frutas, de cada uma delas, porque dessa forma eu não vou ter prejuízo. Então veja só, além ali do preço de venda da laranja de R$30 e do preço de venda da maçã de R$28, eu vou acrescer aqui R$ 9,78. Então dessa forma, acrescendo aqui o nosso custo administrativo, veja só, multiplicando aqui pelas frutas que restam, o valor que eu vou obter vai ser 1.760, que é exatamente o valor que eu precisava obter para que a minha loja não tivesse prejuízo. Então, esse exemplo aqui é muito interessante para a gente entender o conceito de custo administrativo, porque às vezes ele pode ser um pouco confuso, principalmente se tratando de horas. Então, esse exemplo aqui das laranjas, é claro, é um exemplo que não existe, até porque não existe uma laranja que custa R$39. Mas imagine só você, cada uma dessas frutas que a gente vendeu são horas. Então, esse exato exemplo pode ser utilizado no seu escritório, no seu dia a dia. E aí eu vou mostrar para você aqui como a gente faz isso. Tem um outro exemplo aqui, agora sim se tratando de horas. Então, veja só. Temos um funcionário que trabalha 160 horas por mês. E aí, fazendo ali os meus cálculos, eu vou ter que vender no mínimo por R$40 a hora. É um custo médio, obviamente. É um custo apenas de um outro exemplo que estamos fazendo aqui. Mas só para a gente fixar esta ideia do custo administrativo. Suponha que dessas 160 horas por mês que o nosso funcionário trabalha, 130 horas são dedicadas diretamente a clientes. Ou seja, nessas 130 horas ele atendeu diretamente um cliente, seja fazendo lançamento de planilhas ou cuidando de documentos e assim por diante. Porém,
subtraindo aqui essas 130 horas de clientes, nós temos aqui 30 horas sem clientes. E aí vem a dúvida, nossa, mas como assim sem clientes? São situações do dia a dia de qualquer funcionário. Qualquer funcionário de empresas contábeis, de advocacias e etc. encaram situações no dia a dia. Por exemplo, existem reuniões internas, reuniões de departamento, de repente o funcionário precisa se atualizar referente a alguma legislação e assim por diante. Então são horas que o seu funcionário está trabalhando, mas são horas que não estão sendo diretamente vendidas, não estão sendo dedicadas a clientes em específico. Então o que a gente vai fazer? Da mesma forma que a gente fez com as nossas frutas perdidas, vamos lidar com essas horas que não são dedicadas a clientes. Então eu vou multiplicar essas 30 horas sem clientes por R$40, que é o preço da minha hora. Então nós vamos ter aqui o valor de R$1.200. Esses R$1.200 eu vou dividir entre as horas que foram vendidas a clientes, que foram diretamente trabalhadas em clientes, né, que foram dedicadas a clientes. E aí, dividindo aqui os R$1.200 por 130 horas, nós vamos obter o valor de R$ 9,23. Então, para atualizar aqui o preço de venda da minha hora, que inicialmente era R$40, eu vou acrescer esses 9,23 e a gente vai chegar aqui no valor de R$ 49,23, que seria o preço médio da hora. Então, dessa forma, né, vendo dessa forma, a gente vê como é que se enquadra o exemplo das frutas ali num escritório de contabilidade, por exemplo. Nós temos um funcionário, temos situações que o funcionário lida durante o dia, e essas situações, elas fazem com que a gente precise calcular a venda das nossas horas com base nisso. Então, é muito importante você entender aqui o dia a dia do seu funcionário para você poder calcular o preço de venda das suas horas corretamente. E aí, nessa questão aqui é onde entra o precificador de honorários. Por que o precificador de honorários é extremamente importante nessa situação? Porque o precificador de honorários, ele tem ali um robozinho que vai ficar na máquina do seu funcionário e vai acompanhar o dia inteiro de trabalho dele. Então, acompanhando todas as atividades que o seu funcionário fez durante o dia, o precificador consegue te avisar quais são as horas que o seu funcionário trabalhou em cliente e quais são as horas que ele não trabalhou em cliente. Bom, pessoal, então vamos analisar agora de maneira prática a precificação do seu escritório utilizando o precificador de honorários. Veja só, nós temos aqui a tela de precificação e dentro dela nós temos diversos valores, como por exemplo, folha provisionada e despesas totais. Dentro aqui das despesas totais, você pode inserir tudo que se trata da manutenção do seu escritório, como por exemplo, aluguel, limpeza, taxas de prefeitura, materiais do escritório e assim por diante. Você pode também inserir tudo referente a funcionários que não utilizam máquinas. Então, por exemplo, motoboy e assim por diante. Você digita este valor aqui e aperta Enter. E é dessa forma que o programa ele vai fazer a precificação de cada um dos seus funcionários. Veja só, temos aqui no lado direito departamentos. Temos os nossos departamentos, a folha provisionada somada de cada um deles. Temos aqui os valores de despesas, que são as despesas do nosso escritório rateados entre os departamentos. E aqui à direita, nós temos aqui o custo direto e o custo administrativo ou o custo indireto. Clicando aqui em um departamento, nós vamos expandir este departamento e vamos ver aqui os funcionários que trabalham nele. Então, veja só, cada um dos funcionários que trabalham neste departamento. E aqui à direita, nós temos as informações desses funcionários. Veja só, temos quantas horas por mês este funcionário trabalha, qual o custo hora do seu funcionário, o valor de folha provisionada, as despesas e o custo administrativo.
Lembrando que as despesas elas são rateadas, então o programa calcula automaticamente o valor de despesas que você colocou aqui, rateando entre os seus funcionários. O único valor que você vai inserir aqui é o valor de folha provisionada. Então, basta você clicar em cima do valor e digitar o valor correspondente ao seu funcionário. Clicando aqui em outros meses, você pode modificar em outros meses também. E veja só, o programa sozinho calcula qual o custo hora do seu funcionário e também quanto fica o valor de custo administrativo deste funcionário neste mês. Veja só, como o programa ele faz para calcular isso? Você deve estar se perguntando, né? Se não tiver intervenção humana, como é que o programa ele vai calcular quantas horas o meu funcionário gasta em clientes e gasta em outras atividades, né? Quantas horas são sem clientes? E aí, vamos analisar para descobrir como é que o programa faz isso. Vamos aqui para a tela de funcionários. E aqui nós temos o timesheet do Oliver Bastos durante este mês. Veja só, pessoal, nós temos aqui um gráfico e cada uma dessas colunas representa um dia de trabalho deste funcionário. E cada coluna, dentro de cada coluna, nós temos aqui a extensão deste dia. Temos o relógio do dia de cada dia trabalhado por este funcionário. Veja só, temos aqui os dias que começam onde o nosso funcionário começa a trabalhar por volta das 7 e ele termina a jornada de trabalho dele por volta das 5 da tarde. Esse relógio acompanha o relógio da máquina do seu funcionário mesmo. É exatamente o mesmo período que o seu funcionário utiliza a máquina durante este dia. E como é que o programa ele faz para classificar essas atividades em clientes e sem clientes e pelo tipo de atividades? O programa ele tem um robozinho que fica na máquina do seu funcionário e esse robô ele acompanha cada tela do seu funcionário. Cada tela que o seu funcionário abre, as trocas de tela dele e assim por diante. O programa ele fica ali, né? O robozinho fica ali e aí ele faz o acompanhamento disso e dessa forma ele vai classificar as atividades pelo tipo de atividades e em cliente ou sem cliente. Então, vamos analisar aqui um pouco mais. Veja aqui que à direita nós temos a legenda deste dia. Então, dentro aqui da legenda temos os tipos de atividades que o funcionário realizou durante o dia. Então, ele trabalhou com Windows, com sistema contábil, com Office, internet e assim por diante. Temos aqui classificadas essas atividades e quantas horas ele passou durante o mês em cada uma delas. É interessante porque esse gráfico ele é altamente personalizável. Clicando aqui em uma das cores, você consegue trocar aqui também para, por exemplo, exaltar uma cor específica, caso você queira analisar algum tipo de atividade do seu funcionário. E aqui um pouco abaixo nós temos o timesheet de todo este mês analisado. Veja só, ele gastou 130 horas em clientes e esses foram os clientes que ele trabalhou e quantas horas ele trabalhou em cada um deles. Então é muito interessante porque você tem exatamente as horas que ele trabalhou em cliente e que ele trabalhou sem cliente. Mas você pode ser aqui um pouco mais específico do que isso ainda. A gente pode abrir o detalhamento do dia deste funcionário e analisar as atividades dele. Veja só, vamos abrir aqui o dia 11. Abrindo aqui o dia 11 deste funcionário, nós vamos selecionar aqui o detalhamento deste dia. Então, veja só. Temos aqui todas as telas que o seu funcionário utilizou durante o dia. Desde a hora em que ele ligou a máquina, né, podemos ver aqui que o usuário iniciou às 7h04 da manhã. E temos também a duração de cada uma dessas atividades. Então, todas as telas que o seu funcionário utilizou durante o dia estão representadas aqui. Cada linha, né, é uma tela. Então, temos aqui a duração da atividade,
E mais aqui à direita, quantas horas o funcionário trabalhou em cada cliente durante o dia. Veja só, todos os clientes que ele trabalhou e a duração das atividades. Então, vamos analisar aqui um pouco mais. Temos aqui as atividades que ele fez para clientes específicos e elas estão marcadas em amarelo, veja só. Em amarelo é cada uma das atividades que o seu funcionário fez que foram dedicadas a clientes específicos. Veja só. Então, pessoal, podemos ver também as linhas em preto, que são as atividades que o seu funcionário fez, porém que não foram dedicadas a clientes específicos. E olha que interessante, olhando aqui essas atividades, como por exemplo, adicionar documento, envio de documento para fila de publicação, nós podemos perceber aqui que não é uma atividade dedicada a um cliente específico. Por exemplo, ele estava mexendo aqui no Windows em documentos internos. Então, ele está trabalhando, porém não são horas dedicadas a clientes. E nós podemos fazer essa avaliação. E o programa também consegue fazer essa avaliação. Em cada uma dessas telas, o programa vai verificar se é dedicada a um cliente ou não. Porque é dessa forma que ele vai categorizar as horas entre horas em clientes e horas sem clientes. E aí, assim, o programa mesmo calcula o custo hora do seu funcionário, porque ele consegue calcular, além de calcular as horas, ele consegue fazer o cálculo com base na folha provisionada de quanto está custando o custo administrativo do seu funcionário. Então, essa tela é muito interessante porque nós entendemos aqui o que o programa faz e por que ele faz isso. Então, temos todas as atividades do seu funcionário do dia. E é por isso que, na tela de precificação, ele classifica as horas do seu funcionário com as horas de custo administrativo também. Bom, pessoal, estamos finalizando aqui mais um workshop. Esperamos que vocês tenham gostado do conteúdo. É um conteúdo um pouco mais teórico, mas é um conteúdo que eu tenho certeza que você vai aproveitar muito. E você pode ver também como é aplicado este conteúdo no seu escritório, utilizando o precificador de honorários. Vou deixar aqui com vocês também o link do nosso blog, que é com conteúdos voltados ao contador. Você pode se inscrever também na nossa newsletter, para receber todas as nossas publicações diretamente no seu e-mail. Além aqui do nosso blog, nós temos os próximos workshops. Então você pode se inscrever e aí você vai receber a notificação da data do workshop no seu e-mail também. Além disso, você pode se inscrever também no nosso canal. Você recebe notificações no seu YouTube de todos os nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe o conteúdo com seus colegas. Eu tenho certeza que todos vão aproveitar muito. Muito obrigada, pessoal, e até a próxima.